pessoal, aqui é o professor Gabriel. Esse vídeo vai ser sobre a primeira parte da nossa segunda aula com o Scratch. Nela a gente vai montar o nosso primeiro jogo mais fechadinho. Na aula passada a gente criou algumas programações e alguns comportamentos para o gato, mas não tinha nenhum objetivo principal, era mais para aprender sobre o Scratch mesmo. Nessa aula a gente vai fazer um jogo super simples que é chamado de Pong. O Pong original tem essa cara mais ou menos, isso aqui é uma imagem feita um pouco depois, até porque o Pong original, se eu não me engano, ele foi o segundo jogo feito na história, então ele é bem antigo. No Pong original, ele foi feito para 2 jogadores, cada um deles controla uma dessas barrinhas aqui, e a barrinha consegue só subir e descer, ela não consegue ir para os lados, e o objetivo é refletir a bolinha de uma maneira que o inimigo não consiga defender ela, passe por ele e marque um ponto. A gente vai fazer uma versão um pouco diferente, com que só vai ter um jogador, então a gente vai ficar na área de baixo, não vai ser nem na esquerda nem na direita, a gente vai ficar embaixo, e ao invés do nosso personagem poder subir e descer, ele vai poder ir para os lados, ficando fixo bem aqui na linha de baixo. A gente vai ter uma bolinha também que vai ficar rebatendo pelo cenário, e o nosso objetivo é não deixar ela passar pela gente. Vou começar montando o nosso personagem, que é a barra. Eu não vou utilizar o gato, então eu vou deletar ele. Para a gente se livrar de um personagem, a maneira mais simples é ter ele selecionado. O gato já vem selecionado, então já estaria pronto, mas caso ele não esteja, vocês podem clicar nele. Ele vai ficar com esse contorno azul. E eu posso clicar aqui no lixo para deletar o personagem. E agora eu vou criar um personagem novo. Quando a gente passa o mouse em cima aqui desse botão do gato, vai aparecer a mensagem Choose a Sprite. Seria escolher um sprite. Sprite seria como se fosse uma imagem, e é um nome que é dado para os personagens do Scratch. Então não são personagens, não são actors, o nome oficial mesmo é Sprite. É exatamente como se escreve o nome do refri, mas não é o refri. Então eu vou clicar aqui nessa cara desse gato, vai carregar todos os personagens pré-prontos do Scratch. Nenhum deles vem com programação, a gente tem que criar, mas aqui a gente consegue pegar uma base para o nosso personagem. Lembrando, como eu mostrei aqui na foto, as barrinhas são bem quadradas, então a gente tem que pegar um personagem que consiga refletir bem a bola. Ele não precisa ser perfeitamente quadrado que nem eles, mas a parte de cima dele, o topo dele, tem que ser o mais reto possível. Quais são os personagens que eu recomendo nesse caso? Eu recomendaria o botão 2 e o 3, porque a superfície deles, a parte de cima deles é bem reta e vai funcionar muito bem. O Buildings até pode ser pego. Se a gente pegar o Buildings, a gente pode girar ele e essa parte do lado aqui seria a parte de cima. O City Bus funcionaria, apesar dele ser um pouco grande. Deixa eu ver o que mais. Alguns alunos gostam de pegar o Donuts. Ele não é perfeitamente reto, então pode ser um pouquinho difícil de controlar, mas ele até funcionaria. Deixa eu ver o que mais. Laptop funciona, ele é um pouco inclinado, mas dá certo. A Line funcionaria, mas ela é um personagem muito grande mesmo. Então seria bem difícil de controlar e de perder o jogo com ela, então eu não recomendo muito nesse caso. E o Paddle, que é um personagem que é literalmente feito para ser esse personagem. Então ele seria o ideal. Eu não gosto muito dele, da aparência, mas ele ficaria mais ou menos assim. Ele seria uma barrinha perfeitamente do tamanho que a gente precisa. Eu não vou pegar ele, eu vou pegar um que eu gosto um pouco mais, que é o botão 2, tá? Eu vou clicar nele e ele vai ser o meu personagem. Caso vocês tenham pego algum personagem que tenha diversas imagens dentro dele ou cores, normalmente isso aqui acontece, ó, quando eu estou selecionando e eu passo o mouse por cima, essa imagem vai ficar trocando, porque tem várias imagens dentro desse próprio personagem, que nem o meu botão 2, ele tem azul e laranja, e o botão 3 tem cinza e azul. Então aqui no back eu posso voltar. Caso eu queira trocar de uma cor para outra, eu posso vir aqui na guia de Customs, bem aqui em cima, e a gente tem 2 imagens pré-prontas, que são versões diferentes desse personagem. Tem como pintar e editar esse personagem, mas eu não vou mostrar isso agora. Isso vai ser para próximas aulas, e eu peço para vocês não tentarem fazer muito, porque vocês podem acabar se perdendo um pouco e mexendo na estrutura do personagem e, bom, prejudicando a maneira como ele vai funcionar. Então eu recomendaria vocês pegarem um dos pré-prontos e vir aqui para a área de código que a gente vai mexer agora. Agora, a gente vai dar uma olhada em como posicionar ele no local certo que a gente quer. Eu vou começar com o clássico, que é o When bandeirinha clicked, que é o primeiro da categoria Events.
a gente vai utilizar esse bloco em praticamente todos os personagens de todas as aulas. Então, quando eu clicar na bandeirinha verde, quando eu começar o jogo, eu vou começar posicionando esse personagem bem na área de baixo do cenário, porque, como eu falei, a gente vai deixar ele bem aqui embaixo. Então, lembrando da aula passada, quando a gente quer mover um personagem em alguma direção, a gente pode usar alguns blocos diferentes. Eu posso usar o GoToXY para mover ele nas duas direções. Eu posso usar o ChangeX ou o ChangeY para mover eles aos poucos. E eu posso usar o SetX e o SetY para mover o personagem para algum ponto específico. Como eu quero que ele fique lá embaixo, não importando muito para os lados, só me interessa o Y. Então o setX não vai ser necessário. E esse GoToXY aqui também não é muito necessário, porque o X não vai me importar muito nesse caso. Então eu vou botar aqui. Esse setY2 eu vou encaixar aqui e ele vai alterar a altura do meu personagem, o quão para cima e para baixo ele está. Lembrando que o Y, ele, quanto maior ele for, por exemplo 150, mais para cima o meu personagem vai estar. Então se eu colocar 150 ele vai estar muito alto, se eu colocar menos 150 ele vai estar bem lá embaixo. Eu normalmente coloco para esse personagem um valor como se fosse 140, daí a gente tem algum espacinho aqui em branco. Vocês podem escolher a altura do personagem de vocês, o quão para cima vocês querem que ele esteja. Eu não recomendo que seja muito assim para cima, porque daí se a bolinha passar, por exemplo, para cá, vocês já não tem como recuperar. Lembrando que esse personagem ele não vai subir e descer, ele vai só andar para os lados. Então é recomendado que ele esteja mais para baixo no cenário. Mas também não recomendo que ele esteja tocando no cenário. Aqui ele está tocando na parte de baixo. Isso também já é um pouquinho mais complicado. Então minha recomendação é algo mais ou menos assim. Pode ser um pouquinho mais baixo, tipo 145 daria também. Daí ele fica mais para baixo, 150 daria nesse personagem nesse caso. Então aqui também daria certo. Eu vou colocar 140, mas vocês podem alterar à vontade. O próximo passo que eu vou fazer é vir aqui na categoria de Looks, que é essa roxa aqui, a segunda categoria, e a gente vai mexer com o tamanho do meu personagem. Tá? Então a gente tem esses dois blocos aqui, que são o Change Size By e o Set Size To. O que eles fazem, semelhante ao Change X e Set X, eles mudam algum atributo do personagem, só que dessa vez não é a posição X ou Y dele. A gente vai mexer no Size, que é o tamanho dele. Então, se eu clicar nesse bloco aqui, Change Size, eu vou ficar aumentando o tamanho desse meu personagem em 10, ou em menos 10, por exemplo. Então, ele vai ficar crescendo ou diminuindo. Se eu colocasse ele no código, e esse aqui, ele vai para um valor fixo. Ele vai para 100% do tamanho do personagem. Eu usaria o Change se eu quisesse, por exemplo, fazer uma animação que o personagem começa a crescer, ou que ele começa a diminuir, ou os dois. Mas não é esse o caso. Eu não quero que ele vá crescendo ou vá diminuindo. Eu quero que ele vá para um tamanho fixo. Por isso que a gente vai usar o Set Size. Aqui vocês escolhem o valor. 100 é o tamanho original dele, 100% é o valor que o personagem vem. Se eu colocar, por exemplo, 200, esse personagem vai ter o dobro do tamanho. Vai ficar bem maior. Se eu colocar 300, ele vai ter 3 vezes o tamanho dele. Existe um valor máximo, tá? Porque o size ele fica representado aqui nesse valor. Então, se eu colocar, por exemplo, 3.000, ele não vai para 30 vezes o tamanho, ele vai para o máximo que ele pode, que nesse caso é 595, que é quase 6 vezes o tamanho dele. Assim como se eu tentar colocar 0, por exemplo. 0 ele não vai aceitar, ele vai para o menor que ele pode, que nesse caso é 9. Então aqui vocês escolhem um valor, se eu colocar 100 eu volto para o original. Que nem eu falei, 200 duas vezes, 300 três vezes. Se vocês quiserem metade do tamanho, vocês colocam 50. Ele fica menorzinho. Eu vou deixar como 100, mas vocês podem escolher um valor diferente. Lembrando, quanto menor for esse valor, menor o personagem vai ficar e mais difícil o jogo vai ser. Quanto maior esse valor for, maior o personagem vai ficar e mais fácil o jogo vai ser, porque é mais fácil de defender. Normalmente os valores daqui variam entre 80 e 120, ou até 70 e 130, mas isso depende também do personagem de vocês, porque se vocês pegaram um personagem muito grande, vocês querem que ele seja menor, tá? Isso aqui vai ser o suficiente para esse começo. Então a gente tem um personagem numa posição fixa e num tamanho, e agora a gente vai começar a mover ele. Eu vou vir aqui na categoria de Control e pegar o Forever, que a gente já usou antes. Aqui. É o terceiro bloco da categoria de Control.
Aqui a gente vai colocar uma repetição para movimentar ele para os lados. Lembrando que nem a gente viu na aula passada, para os lados a gente vai usar o eixo X. Então eu vou vir aqui em Motion e pegar o setX2, tá? Não é o Y e nem é o GoTo. O Y, o setX vai ser o suficiente. Só que aqui vocês podem ver que se eu der play, qualquer valor que eu coloque aqui não vai dar certo. Se eu colocar 0, ele vai bem para o meio. Se eu colocar 100, ele vai muito para a direita. Se eu colocar menos 100, ele vai muito para a esquerda. Só que ele não está mexendo. Ele está parado naquela posição. O que eu quero colocar aqui não é um número fixo. Então, se vocês tentarem colocar qualquer valor aqui, não vai dar certo da maneira que a gente quer. A gente precisa colocar algum outro bloco que fique mudando esse número para a gente. Então, uma das coisas que a gente não chegou a ver muito é que eu posso encaixar um bloco em cima de cada um desses espaços em branco aqui, e até mesmo de alguns outros espaços, mas isso a gente vai dar uma olhadinha depois. Eu vou entrar na categoria de Sensing, e aqui a gente tem diversos blocos para sensores, que nem eu tinha falado na aula passada. Uma das coisas que vocês podem ver é que os formatos desses blocos aqui não são iguais aos desses daqui, pelo menos a maioria deles. Eu tenho blocos que tem essas pontas aqui, e eu tenho blocos que são mais redondinhos, que nem esse aqui. O que significa? Esses blocos aqui são feitos para serem encaixados nesses espaços redondos, e esse aqui serem encaixados nesses espaços que tem essas pontinhas. Claro que não é o caso aqui ainda, então eu vou botar fora. Esse answer, ele me daria algum valor numérico, por isso que ele tem esse formato. Que tipo de bloco a gente vai querer colocar aqui? Qual bloco específico a gente vai querer colocar aqui, na verdade? Eu vou movimentar meu personagem usando o mouse. Então, a gente tem dois blocos para isso, que é o mouse X e o mouse Y. O que esses dois blocos fazem? Eles me dão em um valor numérico, em um número, onde é que o meu mouse está na tela. Então, se o meu mouse está bem no meio, exatamente no meio, cada um deles vai me dar o valor 00. Se o meu mouse está bem para a direita, o mouse X vai dar o valor de 140 e o Y vai dar 0, que nem a posição do personagem. Se eu estiver bem no meio, mas lá em cima, o X vai ser 0 e o Y vai ser 140, assim como nas diagonais. Seria, por exemplo, 140, 140. Como eu vou movimentar o meu personagem para os lados, eu vou colocar o mouse X aqui, ó. O Y a gente não vai utilizar, porque não importa se o mouse está lá em cima ou lá embaixo no momento. Mas, ó, se eu der play, aonde o meu mouse estiver para os lados é onde o meu personagem vai estar. Então, ele pega o valor. Meu mouse está um pouquinho aqui para a esquerda, então é um valor negativo. Por exemplo, 134, que é o que eu consigo ver aqui, ó. O número que tiver aqui é o que eu vou falar na hora. Então, ó, 137, por exemplo, agora, menos 137. Esse é o valor do meu mouse, ele vira o valor do meu personagem. Então, se eu ficar movendo o mouse, o meu personagem vai acompanhar. Se eu usasse o Y, daria um pouco errado, porque seria da seguinte forma. O quão para cima tá o meu mouse e o quão para direita tá o personagem. Então, se eu colocar o mouse muito para baixo, o personagem vai para a esquerda. Isso fica bem difícil de se controlar, tá? Então, a gente vai usar o X para fazer mais sentido. Okay? Então, enquanto para os lados o mouse tá, o personagem vai ficar. Vou apertar pause aqui, botar fora o mouse Y, e aqui a gente tem a programação para o nosso personagem. A gente começa numa posição lá embaixo, escolhe um tamanho para ele e fica seguindo o mouse no eixo X. Isso aqui vai ser o suficiente para o personagem por enquanto. Agora a gente vai para o personagem que seria o nosso inimigo, que é a bola. Eu vou vir aqui selecionar um novo sprite. Para a bola, a gente pode escolher qualquer personagem que seja o mais redondo possível. O meu recomendado é esse ball aqui, que é o que eu vou pegar. Mas poderia ser esse beisebol, basquetebol. Esse beach ball não é tão redondo quanto parece, mas funcionaria também. O botão 1 funciona certinho. Tem um planeta Terra aqui, o Earth funciona também. Tem uma bola de futebol lá para baixo também, que é a soccer ball. Deixa eu ver. Essa laranja aqui ela não é redonda, apesar de parecer um pouco. Deixa eu ver. A tênis ball é muito ruim também, porque ela não tem uma qualidade muito boa. Eu acho que eu já passei. Soccer ball. Funcionaria. O sol, apesar dele parecer redondo, ele não é. O centro dele é redondo, mas essas bordinhas aqui, ele é meio enrugado. Isso não daria certo, tá? Então tem que ser um personagem que todo o contorno dele seja o mais redondo possível. Eu vou pegar a ball, que nem eu falei.
E essa ball aqui, ela tem diversos costumes diferentes, então eu posso vir aqui e escolher uma cor diferente. Eu normalmente pego o verde, tá? Mas vocês podem escolher uma outra cor aqui. Dos personagens que eu listei, se eu não me engano, ela é o único que tem isso. Tá? Então, os outros só vai ter a primeira opção. Então, vou voltar aqui para Code. Aqui começa a ser bem importante aonde eu estou programando, tá? Vocês vão ver que eu tenho dois personagens aqui e eu posso trocar a seleção de um para outro. Se eu estou selecionando o botão 2, eu vou programar nele. Aqui, esse código é só dele, então vai ficar guardado aqui. E aqui em cima vai ter o símbolo do personagem que eu tô programando. Se eu quiser programar na bola, não tem nenhuma programação nela, porque eu não botei nenhuma, eu acabei de criar ela. E vai aparecer o símbolo dela aqui. Então, sempre verifiquem em qual personagem eu estou programando. Porque se vocês fizerem no botão, não vai dar certo. Ele vai receber essa programação e ele vai começar a funcionar que nem a bola. E isso não vai dar certo até porque ele vai entrar em conflito, ele vai tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo e pode ser que elas não sejam compatíveis, tá? Então agora a gente vai programar na bola. E a gente vai primeiro posicionar ela, ajustar o tamanho e daí fazer ela começar a andar. Então vou vir em Events, pegar quando eu clicar na bandeira. Aqui eu quero que ela comece bem na parte de cima do cenário, no meio. Como eu vou mexer, como eu vou definir tanto a posição X quanto a posição Y, eu vou pegar um GoToXY, que é mais prático do que pegar dois blocos. Quero ela bem no meio, entre esquerda e direita, bem no meio do cenário para os lados, é X em 0. E eu quero ela bem lá em cima no cenário, então o Y tem que ser um valor alto. Então 100, por exemplo. Bem no meio, mais para cima. Se eu quiser que ela seja um pouco mais alta, eu posso colocar algo como, por exemplo, 150, acho que até já é demais. Já é bem lá para cima do cenário. 130 também daria. Algum valor em volta disso. Eu vou colocar, acho que 120. Ainda tem um espaço aqui, mas é bem lá em cima. Então essa aqui vai ser a posição inicial da minha bolinha. Vocês podem ajustar aqui da maneira que vocês quiserem. Eu também vou vir em Looks e pegar um Set Size To para definir o tamanho dela, que nem a gente fez no botão. Aqui vocês escolhem o tamanho da bolinha. Quanto maior for, mais fácil vai ser, porque a bolinha vai ser maior de pegar. Então se eu colocar 200, ela vai ficar muito grande e fica mais fácil de defender. Só que se eu colocar 5, ela vai ser super pequenininha e ela pode escapar de mim de uma maneira bem fácil. Então eu vou colocar 100 aqui, que é o valor original. Se vocês quiserem fazer uma alteração no tamanho, é aqui que vocês fazem. Comecei com ela, deixa eu pausar aqui o jogo, para ele não ficar seguindo. Tenho a posição, tenho o tamanho, agora me interessa a direção dela, que é para onde ela está indo. Eu vou vir aqui em Motion e eu vou pegar esse bloco aqui, ó, Pointing Direction. Pointing Direction é para ela apontar para alguma direção. Se eu colocar 90, que é perfeitamente para a direita, não vai dar um comportamento muito legal, porque ela vai ir para a direita, vai bater na parede, vai ir para a esquerda, vai bater na parede, vai ficar assim para sempre. Mesmo acontece se eu colocar menos 90, porque daí ela vai fazer esquerda, esquerda, ao invés de direita, direita. Mas se eu pegar qualquer valor que seja entre esses dois, então, por exemplo, menos 60, menos 30, menos 45, 30, 45, 60, ela vai apontar para a diagonal. Zero também não seria muito bom, porque daí ela simplesmente ia ficar para cima e para baixo o tempo todo. Então, eu vou pegar uma diagonal, 45, por exemplo, ou menos 45, daria certo, só seria para o outro lado. E ela vai começar apontando para o topo, para o canto superior da direita. Tá? Então, se eu der play, ela só vai apontar para cá, ela não vai sair andando ainda, a gente não fez isso. Mas ela já está apontando para aquela direção. Antes dela sair andando, eu vou vir em Control e vou pegar esse bloco aqui chamado Wait. Wait seria esperar, e ele faz o quê? A programação começa a rodar bloco a bloco. Quando ele chega no Wait, ele para pelo tempo que eu defini aqui. O wait está escrito esperar 1 segundo, então ele vai ficar 1 segundo parado antes do jogo começar. Isso aqui vocês escolhem um valor só para o jogador se preparar. Então ele deu play, ele tem 1 segundo para se ajustar, ou pode ser 3, 2. Valores acima de 3 já começa a demorar bastante para um jogo pequenininho que nem esse, então eu vou deixar 1 mesmo. 2 é ok, 3 já é bastante, mas dependendo da maneira que vocês quiserem, deixem como vocês preferirem. Eu vou deixar como 1. Já vou pegar um Forever também, para ser a movimentação da minha bola. E aqui eu vou encaixar dois blocos. Eu vou encaixar dentro da categoria Motion o Move, para ela sair andando. E também na Motion, só que lá para o final,
a gente tem o if on edge bounce. O que esses dois blocos fazem? O primeiro, que é o move, faz ela andar 10 passos cada vez que ele executa. E esse aqui faz com que, se ela bater na borda, ela vai refletir, ela vai quicar. Então, isso aqui já faz ela sair andando por aí quicando. Uma das coisas que vocês vão perceber é a gente não consegue defender a bolinha. Então, se eu passar por ela perfeitamente por cima, nada vai acontecer. Isso é porque eu não coloquei na programação da bolinha qualquer coisa que diga que ela sabe que a barra existe. Não tem nenhum bloco aqui dizendo, se bater na barra, eu tenho que ser jogada para cima. Isso a gente vai fazer na próxima parte, que vai ser no próximo vídeo. Era isso, pessoal. Até o próximo.